Fala galera, aqui é o AJ do canal Mundo dos Fatos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um procedimento que foi realizado até relativamente poucos anos atrás, a lobotomia. Você sabe o que é esse procedimento? É o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like para ajudar a gente, ative o sino para receber as notificações. Sem mais delongas então, editora, puxa a vinheta. Lobotomia era o polêmico procedimento no cérebro que era considerado mais fácil do que tratar uma dor de dente. Dezenas de milhares de lobotomias foram realizadas em países como Estados Unidos e o Reino Unido, nas décadas de 40 e 50, em pacientes com problemas mentais graves. O que acontece na lobotomia? Seu procedimento consistia em fazer 2 orifícios no crânio e inserir um instrumento afiado no tecido cerebral. Ele então movia para frente e para trás, para cortar as conexões entre os lobos dianteiros e o resto do cérebro. Hoje em dia parece incrível, mas houve um tempo em que a lobotomia era celebrada como uma cura milagrosa, descrita pelos médicos e pela mídia como mais fácil do que curar uma dor de dente. Somente no Reino Unido, mais de 20 mil lobotomias foram realizadas entre o início dos anos 40 e no final dos anos 70. No Brasil, a estimativa é de 1.000 procedimentos até meados da década de 50. Geralmente, as lobotomias eram praticadas em pacientes com esquizofrenia, depressão grave ou transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, mas também, em alguns casos, em pessoas com dificuldades de aprendizagem ou de controle de agressão. Enquanto uma minoria de pessoas experimentou melhora em seus sintomas após o procedimento, algumas ficaram grogues, incapazes de se comunicar, andar ou se alimentar. Mas levou anos para os profissionais de saúde perceber que os efeitos negativos superavam os benefícios e ver que os medicamentos desenvolvidos na década de 50 eram mais eficazes e muito mais seguros. Roteiristas e diretores de cinema não foram gentis com os médicos que realizaram lobotomias. Em suas obras, eles retrataram cirurgiões sádicos que atacavam vulneráveis e deixavam pacientes sem estado vegetativo. A realidade, porém, é muito mais complexa. Na década de 1940, não havia tratamentos eficazes para os doentes mentais graves. Os médicos haviam experimentado terapia de choque com insulina e terapia eletroconvulsiva, com sucesso limitado. E asilos estavam lotados de pacientes que não tinham esperança de serem curados ou de voltar para casa. Foi nesse contexto que o neurologista português Egas Moniz foi responsável pelo desenvolvimento da leucotomia pré-frontal, mais tarde chamada de lobotomia, que possibilitou o surgimento da psicocirurgia, pela qual ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1949, partilhado com o fisiologista suíço Walter Rudolph. Seu procedimento consistia em fazer 2 orifícios no crânio e inserir um instrumento afiado no tecido cerebral. Ele então movia para frente e para trás. Ele utilizava também picador de gelo. Freeman dirigia pelos Estados Unidos durante as longas férias de verão para realizar suas lobotomias com picador de gelo, às vezes levando seus filhos com ele. Ele até mesmo apelidou seu veículo de lobotomóvel. Ao longo de sua carreira, Freeman realizou 3.500 lobotomias em pacientes, incluindo 19 crianças e a mais jovem com apenas 4 anos de idade. A contraparte de Freeman no Reino Unido foi o neurocirurgião Sir Wiley, que realizou sua própria variação da lobotomia em cerca de 3.000 pacientes. No Reino Unido, no seu pico, chegou a ser feitas 1.500 lobotomias, mas no início dos anos 60 já tinha caído para aproximadamente 500 lobotomias. Em meados da década de 70, esse número caiu para cerca de 100 a 150 por ano, quase sempre envolvendo cortes menores e metais mais precisos. A promulgação da Lei de Saúde Mental de 1983 introduziu controles mais rígidos e mais supervisão. Hoje, as operações psicocirúrgicas raramente são realizadas. A lobotomia teve seus críticos desde o início. A oposição ficou mais forte à medida que os maus resultados se tornaram aparentes. Descobriu-se que Walter Freeman, pioneiro na prática, que inicialmente alegava uma taxa de sucesso de 85%,
tinha na verdade uma taxa de mortalidade de 15%. E quando os médicos investigaram os resultados de longo prazo de seus pacientes, eles descobriram que apenas 1/3 havia experimentado alguma melhora, enquanto o outro terço estava significativamente pior. O ex-defensor da lobotomia nos Estados Unidos afirmou: a lobotomia não era menos sutil do que um tiro na cabeça. 15 anos atrás, um grupo de médicos e vítimas de lobotomia e suas famílias fizeram campanha para que Egas Moniz fosse destituído do Prêmio Nobel. A Fundação Nobel, cujo estatuto declara que seus prêmios não podem ser retirados, recusou. Com a chegada de medicamentos para auxiliar os transtornos mentais, a lobotomia foi caindo em desuso até ser totalmente extinta. E você, sabia que esse procedimento era realizado nas pessoas até relativamente poucos anos atrás? Deixa aí nos comentários e clique no próximo vídeo. Valeu, é nóis, tamo junto.